Obrigado pelo convite, Val, Patrícia, todos que estão na organização desse evento. É super bom estar aqui de volta, pelas razões que a Malu já colocou, o fato de ser um programa que está aí iniciando super bem, pelo conteúdo, pelas propostas que a gente tem acompanhado. Eu vou ser bem objetivo em apresentar, falar do projeto Telebiosfera, que é um projeto que tem o apoio do CNPq. Mas antes eu vou falar, para chegar nesse projeto especificamente, eu vou falar um pouco dessa trajetória que marca, enfim, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, pós-doutorado, que fundamenta um pouco a ideia de ter criado o Laboratório Nano, né, que é Núcleo de Arte e Novos Organismos, e que pensa muito essa ideia de conjugar sistemas artificiais e sistemas naturais, organismos artificiais. A premissa do trabalho, de uma certa forma, vem dos caminhos abertos pela arte telemática, aqui eu estou citando o Roy, que tem apontado para a necessidade de investigações prático-teóricas no uso das redes como fomentadoras de um espaço transdisciplinar e híbrido em sua natureza. Partimos dessa premissa e investimos na construção de sistemas que exploram os limites das redes de informação para a criação de ambientes interconectados que favorecem a emergência de ecologias híbridas entre organismos naturais e artificiais. Tem algumas orientações conceituais. Eu venho trabalhando com Gilberto Simondon, com essa ideia da individuação que ele aplica nos objetos técnicos, né? Pensar esses objetos técnicos de uma forma entre um sistema mais abstrato, né, e um mais concreto, que são os organismos vivos. Então ele coloca essa abstração num primeiro momento, esse objeto técnico estaria aí flutuando entre essa abstração e esse organismo vivo, natural, que ele tende a alcançar numa busca e que gera esse devir do objeto técnico. Isso tem servido, de uma certa forma, de um lugar de investigação, principalmente dentro das poéticas artísticas, né, no processo de invenção. Isso norteia, de uma certa maneira, o nosso processo criativo. Um outro ponto de referência é a ideia de hiperorganismo, que eu trabalhei durante o doutorado, que, na verdade, vem um pouco dessa proposta do Simondon, mas pensando associado às redes, associado a essa condição telemática conectada que a gente está vivendo com uma intensidade atualmente, né? O que é esse devir amplificado pelas redes e como é que isso funciona no contexto criativo, no contexto no processo de invenção. Um outro ponto de referência eu trouxe até, inclusive, porque ele, de uma certa forma, dialoga um pouco com a palestra de ontem, que é essa ideia de diagrama de forças, né? Que o Einstein vai trabalhar dentro da Gestalt, pensando essa questão da forma como um diagrama de forças. Então, é interessante pensar na forma não de uma maneira estática, mas de uma maneira que é um processo extremamente ativo. E esses diagramas de forças, eles, de uma certa forma, eles estão presentes ali na obra interativa, na obra que tem uma autonomia, ou que investe na robótica, no movimento, enfim, numa resposta. Parece que essas forças elas estão ali sendo ativadas e reconstruídas a cada momento. E me parece que um modelo de campo, né, ou de teoria de campo pode ser interessante para pensar essas forças, que são as forças funcionais, tecnológicas do trabalho em si, mas essencialmente as forças afetivas, né, que nos interligam a esse trabalho. Então, eu trabalho com essa ideia de campo integrativo, a ideia desse hiperorganismo, que eu faço uma diferenciação do objeto de arte para a obra de arte, né? Que eu considero, então, a obra de arte como algo emergente, né? Como um organismo estético.
que vai surgir dessa relação triádica do observador com a obra e com o artista. Então, esses são alguns pontos que norteiam conceitualmente essa investigação. E a história com a telebiosfera, ela segue uma linha de pesquisa que foi quando eu comecei a desenvolver os trabalhos nesse campo da arte interativa, enfim, para as questões da pesquisa em si. Eu buscava uma interface que ela tivesse, talvez, que ela colocasse algum ruído, que ela colocasse algum contexto que interferisse no sistema, trazendo elementos que fossem emergentes de uma natureza orgânica, viva. E aí eu optei por plantas, por uma série de razões, mas essencialmente pela questão da planta dentro de um sistema, ela no meu entender, ela amplia esse sistema, porque ela traz características que são multiculturais, por exemplo, né? Quando eu estava lá conversando com os engenheiros na Inglaterra, tentando montar o sistema, queria capturar os sinais da planta, então era um diálogo muito diferente do diálogo que eu tenho com algumas pessoas que, ao experimentar a obra, né, ao estar ali presente na instalação, e que tem uma afinidade com plantas, por jardinagem ou por, enfim, a gente usa planta aqui para proteger a casa, né? Algumas plantas são tipo galho de arruda, enfim. Então, ela acaba trazendo para dentro desse trabalho uma presença e um conceito que me interessa muito colocar dentro do circuito. E aí eu optei por trabalhar com plantas e fui investigar formas de monitorar esses sinais, né? Algum tipo de sinal para colocar nos sistemas. Então, aqui um pouco disso que eu estou falando, acreditamos que as propriedades inerentes dos organismos vivos e seus comportamentos são porta de acesso à zona sutil entre a dureza redutiva das máquinas e a umidade complexa dos seres viventes. Buscamos com essa estratégia problematizar os processos interativos, o que significa, ao nosso ver, superar o constrangimento da cadeia de causa e efeito inerente aos dispositivos programados para a experiência sensível, abrir o trabalho artístico efetivamente aos processos emergentes naturais, dialogar com o acaso, pensar e gerar a obra, considerando, sobretudo, seu caráter sistêmico e conectivo. Agora eu vou mostrar um pouco alguns trabalhos que foram desenvolvidos e que levou até agora o trabalho com a telebiosfera. Esse equilíbrio é um trabalho, ele é mais conceitual, na verdade é um sistema que trabalha em relação à luz, são células solares e sensores de luz, que são posicionados de uma forma no qual, através das células, através dos sensores de luz, esse mecanismo, esse pequeno robô, ele posiciona sempre a planta em direção à luz. E, ao mesmo tempo, as células solares capturam essa luz e alimentam o sistema. Então, ele consegue permanecer ali numa relação quase simbiótica. E tem uma questão dessa interação, quando o interator, o observador, ele chega no sistema, ele provoca essa sombra e esse organismo ele acaba evitando essa interação, evitando essa presença de uma certa forma, que é uma coisa que me interessa bastante, né? Para sair dessa relação muito direta da interatividade, muitas vezes, né? De você apertar um botão e alguma coisa acontecer ali. Esse foi um trabalho que resultou desse processo todo, doutoramento, chamado Briefing. O nome ele tem a ver com uma das características do trabalho, que foi resultado, não estava contando com isso, mas foi um resultado analisado a partir da experiência, que basicamente, eu mostro aqui um pouco do circuito. O sistema que ele faz é muito simples, é baseado nos primeiros experimentos com plantas, com resposta galvânica, mas o que ele faz é fazer uma leitura de resistência ou de condutividade na folha. Então, se você perceber, ali tem uma ponte conhecida no meio eletrônico como Whetstone Bridge, que é composta de resistores, e essa planta está entrando como um dos resistores. Como é um ser vivo, né, essa resistência flutua, e ela flutua em função de temperatura, em função do contato, em função da umidade, em função da luz. Então, quando ela flutua, essa variação ela é amplificada, e eu uso essa amplificação para
gerar os processos. Então, é bastante simples, mas ele provoca uma relação, um comportamento nessa obra que é bastante interessante, nesse trabalho. Essa é a primeira versão dele, com o Shield, que foi criado com o Arduino. Esses trabalhos, eles têm características de serem trabalhos que exploram possibilidades de conexão com lixo tecnológico, de uma certa forma, com os resíduos, né? Ele é todo composto de peças que vão se acoplando, que eu vou encaixando, e ela vai gerando essa forma, ou seja, a forma é derivada, de uma certa forma, essa estética do trabalho é derivada da maneira como esses materiais se comportam no trabalho, né? O uso da fibra ótica, por exemplo, a parte de acrílico em cima, essa parte das pernas, que é um guarda-chuva que eu inverti as pernas e virou essa perna meio de aranha. E aqui tem um pequeno vídeo que não é o ideal por causa da luz, porque ele é para ser visto mais no escuro, mas quando você interage com ele, essas lâmpadas ali em cima, elas rodam com mais velocidade, e você tem essas pernas que vão se abrindo, como se fosse uma espécie de aranha, enfim. É um comportamento não linear, elas se abrem de acordo com essa relação dessa projeção desse gás carbônico ali na folha, e leva um tempo para voltar ao lugar. E o coração dela ali, que eu chamo de coração ciscentro, muda a cor de acordo com essas interações. Aí, a partir desse trabalho, a ideia, eu falei, por que não pensar num sistema que locomovesse essa planta no espaço? E esse sistema é baseado em duas folhas, dois conjuntos de folhas, na verdade. Então, eu pensei, se eu colocar se eu monitorar um grupo de folha na esquerda e outro na direita, eu posso dar um sentido de direção para ele. E aí surgiu esse projeto Botânic. Aqui uma parte desse monitoramento, ele é composto desses dois sensores, os dois LDRs, são sensores de luz, porque eles têm dois estados. Um estado, ele monitora a luz e joga esse robô para baixo dessa fonte luminosa, essa planta. Mantém a planta ali, logicamente, embaixo da luz. Quando alguém interage com esse sistema, ele sai desse estado artificial da robótica, essa estabilidade, e ele vai em direção à fonte que citou. E ele é todo feito com mecano, que é um sistema de montagem de brinquedo para criança, mas é uma forma muito bacana de construir, de gerar essa estrutura, é quase que um quebra-cabeça. Aqui tem um pequeno vídeo que mostra um pouco dessa interação. Ele muda o estado para verde quando ele recebe essa excitação. E ali ele tem essa espécie de, como é que é o nome disso? Bigode dele, né? Que é uma maneira muito simples de você reverter o movimento dele. Poderia ser usado em 1000 outras formas complexas, mas a gente sempre opta pelo mais simples, pelo mais adequado para preservar o que é a ideia poética do trabalho. Então, quando ele bate com esse bigode na lateral, ele retorna. E ao retornar, aí o LDR, no caso o sensor de luz, é que está comandando e buscando essa fonte luminosa, como ele está fazendo agora. É um manobrista. Bom, deu para ter uma ideia. Essa questão da telemática. A telemática é uma
uma ideia que acabou entrando nos trabalhos, nos processos, a partir não era uma pesquisa anterior minha, eu vinha, na verdade, antes desse processo todo de trabalhar com robótica, que trouxe uma experiência antiga de eletrônica como hobby, enfim, desde a infância que eu tenho esse prazer de brincar com eletrônica, e aí eu fui me meter a trabalhar com robótica, enfim, trouxe isso recentemente, mas eu trabalhava com imagem, com interatividade. E a telemática veio a partir de 2011, especificamente, num convite do Kjell Petersen, que foi meu colega no doutoramento, lá no programa do Roy Ascott, que havia também concluído o doutorado dele, e me convidou para participar dessa colaboração entre China, Dinamarca e Brasil. E aí a gente montou uma estrutura onde eu usei esse sistema com as plantas, montei um módulo no Brasil, montei um módulo na Dinamarca, e a China recebia esses streams de dados para sonificar o processo, e isso voltava para a gente. Aí eu resolvi fazer um módulo que é só esse módulo torre, com as lâmpadas, no caso o LED RGB, que ele dá todo um espectro de luz, e essa foi a forma como ele foi montado lá na Dinamarca. E no Nano a gente montou um módulo similar, e a gente fez esse processo durante alguns dias. Aí são alguns estudantes participando, e essa é a versão na Dinamarca. Esse aqui é um outro exemplo de um outro processo também, já que todo criado ali no Nano com os bolsistas, que é o HA, o hiperorganismo antropofágico. Ele recebeu esse nome porque partiu de um projeto do qual a Valmeri fez parte, também com a Ivani Santana, no qual a gente criou um processo telemático entre os bailarinos que estavam aqui, parte aqui em Fortaleza, performance aqui, uma outra parte no Rio, teve um momento que tinha na Bahia também. E a ideia era construir um sistema robótico que pudesse interagir, e aí surgiu essa figura, essa criatura, porque ela recebia nessa barriga projeções ou imagem desses performers, na verdade, né? Tem um microprojetor ali que projetava essa imagem. Havia uma possibilidade de interação. Essa barriga dele, ele funciona como se fosse uma bolsa de respiração, então ela contrai. Novamente, é um processo utilizando materiais que a gente encontra por aí, tipo uma lanterna japonesa, por exemplo. As pernas são feitas de partes de luminária, enfim, e gera essa criatura. Ela ficou dessa forma. Ela possui um sistema de captura de imagem que ela reconhece, ela percebe quando tem um rosto, e ela fixa nesse rosto, e sabe também a distância da pessoa que está interagindo, e com isso ela pode produzir alguns efeitos, algumas respostas. Uma forma que a gente apresentou aqui no Rio já, lá no Rio, foi essa versão, no Parque das Ruínas. E aí ele estava usando o sistema de partículas para projetar nessa barriga dele, que está ali respirando, interagindo com o público. Então, só. À medida que você se aproxima, essas partículas se juntam e ele produz um som também mais agressivo. Essa foi uma outra versão, uma outra montagem que a gente fez lá no Rio. Aqui é o trabalho chat, que a Malu já falou sobre ele. E aí eu vou fechar aqui, especificamente falando dessa questão da hibridação e da biotelemática. Para esses processos telemáticos, a gente pensou especificamente no uso desses sistemas com plantas, com esses híbridos, e colocar esses dados disponíveis na internet, através de um servidor que a gente montou no laboratório, né?
isso surgiu a partir desses eventos do Hiperorgânicos, que no início não havia esse processo telemático, mas foi incorporado. Então, isso foi uma série de etapas, né? Cada ano implementando um pouco mais, até chegar no modelo que está hoje, com esse servidor, OSC, que armazena esses dados e distribui na rede. Você pode, tanto localmente quanto externo ao espaço, tanto no Brasil ou fora do Brasil, entrar no servidor, pegar esses dados, produzir seus processos e mandar esse resultado visual, sonoro, ou os próprios dados de volta para o sistema e criar aí um feedback, uma troca, né? Aqui foi no Capanema, um processo bastante caótico. Eu considero que é uma janela, né? Ele é Está rindo, né, Val? Ele é um processo que eu gosto de pensar como um formato que ele não é para você ter um resultado específico, mas ele é uma janela temporal para que haja, primeiro, essas conexões entre os demais participantes, onde haja, na verdade, alguma relação que se estende para fora desse processo. Então, o que a gente cria é um intervalo de tempo para que isso seja experimentado, né? Coisa que é muito difícil hoje em dia, né? Ter o tempo e ter a conexão e ter o contato. Esses aqui são alguns dos trabalhos que foram apresentados. Esse aqui é o Cine Planta, que é uma doutoranda que trabalha com cinema, e ela usa o sistema das plantas para fazer uma projeção cinemática sobre a planta, que, enfim, cria uma espécie de looping a partir da interação, e essas imagens que são editadas pela planta, não, pode ser assim dizer, né? Aqui são algumas imagens. Nesse processo todo do Hiperorgânicos, né, uma base do sistema todo é um terrário, né, onde a gente monta com uma montagem, nesse caso aqui a gente utilizou essa técnica de kokedama, e esse terrário ele funciona como uma base de monitoramento, uma base a ser monitorada, na verdade, em termos de temperatura, luminosidade, a umidade do solo e esse sistema de resposta galvânica das plantas. Então, ele é um núcleo, uma espécie de coração desse sistema, são os primeiros dados que vão para o ar no servidor. A partir desses dados, os artistas coletam esses dados e usam nos seus processos, em robótica, em vídeo, em áudio, no que for. Ou, no mínimo, eles pensam como que eles vão fazer alguma coisa com isso no decorrer do ano, porque as coisas vão sempre se multiplicando. Um diferencial nessa linha de pensamento dessas criaturas, desses sistemas, esses objetos e, enfim, esses organismos, eu pensei, por que não, ao invés de coletar esses dados com sensores distribuídos nesse terrário, por que não criar um sistema na forma de um corpo robótico e que fizesse serviço, congregasse todos os sensores em si, né? Aí vem o primeiro sketch dele, e ele ficou com essa cara. Ele também é uma mistura, meio que um Frankenstein de peças aí, porque ele tem desde domo para câmera de vigilância até pote de perfume, mas ele funciona usando esses bracinhos dele para fazer a medição da condutividade na folha. Esses bracinhos eles são de umas lanterninhas, então eu consigo posicionar ele numa altura e se manter naquela posição facilita essa medição. Então ele tem esse sistema RGB e o sistema interno dele que monitora as medições. Aqui tem um pouco de como ele ficou na sua apresentação. Bom, com todo esse sistema, vem aí o projeto Telebiosfera, que é o que a gente está fazendo agora. A ideia da Telebiosfera são 2 domos
ou algo que se pareça com domo. Acho que isso é o bacana da pesquisa, porque essa foi a proposta de 2 domos, mas a gente está em parceria com a arquitetura e a gente está pensando em várias outras formas e estruturas. Mas, basicamente, é o seguinte: é um domo onde eu tenho ali um sistema, esse sistema com as plantas, e um sistema de, vamos dizer assim, captura de imagem, produção de imagem, onde eu posso conversar com um domo remoto, ou seja, eu tenho um domo localizado num ponto e outro domo num local remoto, e eu posso ter 2 pessoas se comunicando através desses domos. Então, como eu estava falando, é isso. São 2 domos. Você, a partir da entrada num domo, você tem um sistema com o Kinect e captura a sua imagem e joga a sua imagem projetada no segundo domo e vice-versa. E essa imagem e a parte sonora do domo, ela é afetada pela sua relação com esse sistema das plantas com o qual você interage. Aí vem a pesquisa da estrutura. Eu sou fã do Buckminster Fuller, e foi a primeira ideia de partir daí. A gente começou a ver algumas possibilidades que desse essa ideia de um abrigo sensível, né? A partir desse conceito, a gente começou a olhar, e isso gerou, inclusive, uma semana, 10 dias de workshop, em colaboração com a FAO, para produzir esses abrigos, pensar esses abrigos em forma de maquete. A gente trabalhou isso. São algumas inspirações. A gente chegou a produzir esse Tensigrit, mas ele se mostrou um tanto complicado para estruturar o sistema de projeção, mas ele foi um resultado interessante e está guardado na gaveta. A forma final foi baseada num projeto já existente, mas que tem uma forma parecida, e a gente fez a nossa versão, que é a partir desses elementos geométricos que a Malu comentou, né? Parece que a gente vê esses elementos em todos os lugares agora. Não sei se eles estavam antes ou se a gente está vendo eles agora, mas eles foram constituindo essa estrutura, que é uma espécie de um quarto de uma esfera. Então, o desafio foi colocar isso em pé. Ele ficou em pé, tá? Durou bastante. Isso tudo é feito com estudantes da arquitetura, do design, das artes ali em geral. Da graduação. Bom, então a estrutura ficou com essa cara. Essa é a parte de trás, que eu acho mais bonita que a parte da frente. E aí tem uma história ali, eu vou contar porque que ela está caindo, está aberto ali no meio. Isso aí foi uma coisa que eu decidi complicar mais. Aí vem o sistema de projeção. A base do sistema de projeção é esse sistema do Paul Burke, que é um sistema a partir de espelhamento de imagem. É um sistema econômico, porque para você fazer essa projeção nesses formatos, você tem que ter uma lente fisheye, que é caríssima, o projetor e tal. E esse cara inventou esse sistema com base espelho, e funciona muito bem. E, por incrível que pareça, eu comprei esse espelho aqui, sem muita dor de cabeça, que é o mesmo espelho usado para supermercado, enfim. Mas o sistema dele é esse daqui, um pouco mais bonitinho que o meu. Ele projeta no espelho, rebate no outro, e ele consegue resultados magníficos. Você tem que trabalhar a imagem antes dessa forma, né? Criar uma distorção na imagem, para depois isso ir para a projeção, ela se distorcer na projeção, aí você consegue exatamente isso, esse nível de definição, de qualidade. Quando, lógico, você tem um domo como esse dele, né, que é preparado para esse tipo de reflexão. Tem aqui uma outra imagem. Isso aqui é mais ou menos um esquema da telemática envolvida, né, desses 2 domos. E a visualização de dados. Isso tudo, gente, eu estou contando, mas é uma coisa que está em plena transformação. A mesma Bárbara, que estava trabalhando com a Malu no chassi, ela é uma pesquisadora, hoje doutoranda, e trabalha com essa pesquisa e visualização de dados. E eu tinha solicitado a ela alguma coisa que tivesse a ver com partículas. Então, você vê que tem o meu corpo lá na direita, acima, em infravermelho,
e isso é mapeado pelo Kinetic, e aí você trabalha com as partículas que dão esse formato a ele. Então, eu queria que fosse algo abstrato. Por quê? Porque a ideia é usar um sistema bem de baixa banda de tráfego de dados, que você possa usar um celular, por exemplo, usar um Raspberry Pi para processar esse sistema. Enfim, então, ao invés de você transmitir imagem como no Skype, por exemplo, você manda só os dados desse esqueleto, e o outro ponto é que transforma e que gera a imagem. Então, isso facilita bastante esse tráfego. Então, aqui tem um pequeno vídeo, não muito bom, mas é o que deu para ser feito nessa correria. A gente, a partir dessa interação, e logicamente essas partículas, elas se transformam na cor, na velocidade, de acordo com a minha interação com esses sistemas híbridos, né? E aí, como ficou essa coisa do domo, já com algumas, aí com o Kinetic atuando, e as partículas, isso aí são momentos de calibragem do sistema. Funciona super bem a projeção, esse sistema de espelhamento funciona muito, de uma forma bem bacana, se o espaço estiver bem escuro. Aí você vê o terrário na frente, o espelho, o sistema de projeção. E aí, como eu falei, para complicar, já estou terminando, essa estrutura responsiva, porque eu achei que poderia ser interessante que essa estrutura pudesse ter um movimento. Então, a gente pensou numa estrutura desse pentágono que está ali no meio, ela pudesse se abrir ou fechar, ela virou uma estrela, na verdade. E aí a gente teve que criar essa estrutura, que foi feita já também no laboratório, com impressora 3D, com corte a laser, enfim, tudo os meninos que bolaram esse sistema, que não está funcionando 100% ainda. Ele ainda arranca uns triângulos desses quando ele se movimenta, mas é o próximo passo. Então, a ideia é montar 3 estruturas dessas e ela responder a todo o sistema. Bom, e para fechar o desdobramento disso, a partir dessas 2 telebiosferas fixas, a gente tem muita vontade de criar uma telebiosfera móvel, que é um vestível, né? Então, primeiro aquele terrário vai virar um módulo que você pode levar com você. Então, o primeiro rabisco é essa coisa aí, com sistema de projeção, com mini projetor, tem um pouco da realidade aumentada envolvida, porque é um sistema que você pode olhar através e ter a projeção interna. Mas a gente está com uma pesquisadora de graduação que está lá com a gente, que vem da indumentária, e ela está muito interessada em biopolímeros, e ela está em conversa com esse laboratório na UFRJ, e é muito provável que essa estrutura vai mudar completamente agora, para ficar uma coisa mais orgânica. Isso é um pouco para onde a gente estava olhando. Isso é uma referência, Steve Mann. E aí, ficção científica que ajuda muito a gente a pensar essas formas, essas cores, a projetar um pouco isso tudo. É isso, obrigado.